Olá, amores especiais! Tudo bom aí com vocês? Prontos para o nosso bate-papo de hoje? Gente, hoje nosso bate-papo vai ser incrível, imperdível! Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Cristiane Rodrigues, e a gente vai conversar sobre um tema que eu adoro, que é desafios da maternidade atípica. Então vamos começar aqui a nossa live. Eu vou chamar a nossa convidada aqui entrar na nossa live. Vamos chegando para nossa live, todo mundo. Cadê Olá, pera você? só um minutinho. Aqui tô eu. Vamos ver no seu Olá, boa consultório. noite. Vocês viram vou mostrar meu consultório aqui, Mostra ó. aí, Cris. Aqui é Mostra. Olha, meu, gente, ela tá fazendo aqui, a live do consultório, ó. ó, meu Olha que cantinho do. lindo. Essa aqui são minhas Ah, os quadrinhos. Ai, que crianças. Os lindo. quadros foram pintados por eles Ai, que também. lindo, gente. Não, olha o É, capricho, gente, é, o, dessa é, o, pessoa. é o amor da tia Cris. Ai, Gente, que boa noite. Muito lindo. obrigada, Boa né, pra gente estar noite. participando assim. Tô muito feliz, viu, Pri, de estar assim com Ah, você, eu tô desse aqui, não me contato. aguento. Tô toda A- gelada. Adoro. Ai, meu Deus, meu coração também. Eu acabei de atender, eu falei, ai, meu Deus, tá chegando a hora de ver Que aquela pessoa linda. bacana. Mas assim, Obrigada. essa participação assim é muito importante, assim, né? A gente está nos extremos da cidade, você de um lado e eu do Sim, gente, outro, a né? Cris, ela atende em Guarulhos e eu tô aqui em São Paulo, Zona Sul, né? Do lado, de coração. No coração nós estamos pertinhos da outra, não é Sim, verdade? porque a E assim, distância, não tem distância para quem é amiga, para quem tem amor, então não tem distância, né, gente? e na mesma causa, né? Quem trabalha, quem Sim, acredita, né, nessa sim. causa que, assim, na verdade, a educação, né, especial a inclusão, né, das nossas crianças, seja com, não importa qual seja a dificuldade, qual seja o transtorno, enfim, o acolhimento dessas crianças e das famílias também, né? Por isso que E nós, entre conversas, nós viemos nos conhecer e a gente trouxe essa ideia de compartilhar, né, essas angústias com as famílias, as mamães, sim. né? E assim, eu como psicopedagoga aqui em Guarulhos, né? Então assim, a gente vê muitas ansiedades, muitos medos, né? É verdade. Ah, Do... mãe, minha filha, mãe é uma coisa que tem assim muita ansiedade, tem muito medo, tem muita culpa, e nós vamos falar sobre tudo isso, meu povo. Exatamente. Vamos Tudo lá. isso. Então, assim, ó, Cris, antes da gente começar, ó, gente, vão entrando, vão mandando a live para todo mundo vir assistir também, tá bom? Isso. Venham participar, mandem perguntas, comentem, nós estamos aqui, ó. Ai, o Luiz da Débora tá aqui hoje com a gente. Então, ó, muito obrigada por estarem aqui com a gente, curtindo aqui. E vamos nesse bate-papo, que o bate-papo é de todo mundo, né? Sim, Então vamos lá, ó. exatamente. Antes da gente começar propriamente o bate-papo, o Cris, que é os desafios da maternidade autípica, eu queria saber um pouquinho sobre você. Todo mundo quer conhecer a Cris, um pouquinho sobre a escolha da sua profissão, um pouquinho sobre quem foi a pequena Cris, entendeu? Que sonhos ela tinha? Ela sempre quis ser psicopedagoga. Por que ela começou a trabalhar com educação inclusiva, especial? Então, conta aqui pra gente. Vamos lá, então. Bom, pessoal, meu nome é Cristiane, né? Assim, eu sou pedagoga, psicopedagoga clínica institucional, especialista em educação especial inclusiva TEA e TGD, coach educacional e agora eu estou fazendo me especializando em aba também. Né? Então, atualmente eu tenho um consultório aqui em Guarulhos, na Vila Augusto, estou abrindo outro na região Pimentas, Presidente Dutra, ali que vai rolar agora para o comecinho de janeiro, ia sair para agora de novembro, mas final de ano, né? Acabar trabalhando um pouquinho obras, Fica enfim, tudo né? mais lento, né, Cris? Muito mais lento, né? Infelizmente, né? Nós sabemos. Cristiane, Cristiane foi uma pessoa muito humilde, muito pobre, né? Quando era criança, que tinha muitos sonhos e para poder realizar. Aí fui para a faculdade,
E eu conheci uma professora que foi assim a minha mestre e me incentivou e mostrou no ano de faculdade que era aquilo realmente que eu queria, né? Então eu tenho só para resumir, eu tenho duas frases que eu tenho comigo que não saem da minha cabeça, né? Que é uma coisa que ela frisava muito. Quem não gosta de pessoas, saia da área, né? Porque a nossa formação, que a gente trabalha com pessoas, seja na escola, porque a pedagogia você não só trabalha na escola, você trabalha em empresas, tem várias, é bem amplo, né? E aí aquilo me pegou realmente. Será que é isso que eu quero? Muito bem. E depois, passando o tempo, eu tô atrás do meu meio ponto que eu tô brigando até hoje, né? Que eu fiz uma prova com essa minha ídola, na verdade, e ela falou, você merece um 10. Opa, um 10 da minha ídola, puxa vida, arrasou. Só que eu vou te dar 9,5. Falei, professora, Que mas poxa, 9,5? maldosa! Mas você acabou de me falar, você é minha ídola e você vai me dar... Tá, então você vai correr atrás desse meio ponto pro resto da sua vida. Aí você tá E eu tô atrás correndo. dele até hoje. Adorei! E eu tô atrás desse meio ponto, né? Então, assim, por quê? Porque nós não somos inacabados. A nossa vida é uma constante aprendizagem, né? E quando a gente... Vamos trazer agora para a área de educação especial, né? Quando vem os pais, os professores naquela aflição, o que eu faço? Falei, então, você vai aprender com ele. Aquela criança ali vai te ensinar a trabalhar com ela. Não fica Verdade. angustiado. Então, eles vão te mostrar, eles vão te dar o caminho, né? Enfim, e tô aqui, se Deus quiser, é uma área que eu amo de paixão, brigo pelas minhas Ô, crianças. Cris, faltou você dizer o porquê que você escolheu a educação especial inclusiva. O que te fez escolher a educação especial inclusiva? Eu acredito que todo mundo pode. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito que uma frase que até a Ilvia falou pra mim, assim, sou muito pessoa de pegar, assim, essas energias, né? Que enquanto houver, né, o coração batendo e o respirando, então existe esperança. E eu sou apaixonada por essa área, gente. Eu me Ó, ela encontrei e acabou de olha, entrar aqui, ó. Ilvia acabou de entrar. Ilvia, Beijo, Ilvia. minha fofa. Então, assim, me apaixonei. E a cada dia que passa, então a gente vê as diversidades, as dificuldades que as crianças, os profissionais, as famílias, por isso esse tema que foi muito importante, na verdade, a gente trazer a angústia quando aquelas famílias vêm ao seu consultório e, poxa, o que eu faço? E agora? Como que vai ser? E Nossa, agora, e né? agora, né? E Então, assim, agora? essa semana mesmo eu falei, ela fez e agora? Eu falei assim, vamos pensar que o e agora é o amor. Vamos partir por isso, né? É verdade. Vamos pensar que é o amor acima de tudo, né? E as outras coisas a gente vai correndo atrás, a gente tem os especialistas aí. Então, assim, antigamente, que a gente tem as leis agora que amparam os direitos das crianças, das famílias. Então, assim, existe um respaldo, as pessoas ainda estão aprendendo a lidar com toda essa situação, mas, assim, é um trabalho de formiguinha, né? É Mas verdade. eu creio que as pessoas vão aprender a lidar com esse novo. Que na verdade esse é o nosso novo, é a nossa realidade, na verdade, né? E é legal, sabe, Bri, quando você vem assim, vem os pais, vem assim e fala, Cris, eu acho que eu também sou autista. Eu Ah, acho que eu também, eu acho que sempre eu também tenho tem. TDAH. Eu sei, aí você vê, aí você traz e fala assim, meu Deus, é verdade, olha isso. Mas como eu não, né, falei assim, Cris, não avalio adulto, só criança, né, e adolescente, enfim. Então esse tema é muito você, né, que assim, pelo seu trabalho, que assim, que eu admiro muito, né, Pri? Essa causa que você abraçou, pelo filho lindo também que você tem, é uma das suas motivações, né? Porque a gente tem que ter Com certeza. motivação, não tem, é verdade? Com certeza. É a Né? maior motivação. E isso eu acho que é uma das maiores, né? Ser mãe atípica, como, né, nossa
que convém o nosso tema, e entender como funciona todo o processo, desde as angústias, tipo assim, e agora, meu filho é autista, o que que eu faço, né? O que que eu E aí, o faço? que que é o Né? TEA? A importância, né, de receber o diagnóstico, né, correto, né? Exatamente. Porque eu acho que até o dia que você ainda não recebeu o diagnóstico, você fica assim, será? Fica muito, e se Uma ele é, angústia. e se ele não é? Uma angústia, uma culpa, por que que esse menino não está se desenvolvendo e tudo. Quando você recebe o diagnóstico, eu sempre falo aqui no Amor Especial, é uma bênção. O diagnóstico é uma bênção, é um norte, é um caminho os especialistas falam assim, ó, é por aqui. Você Sim. tem que ir por aqui, né? O diagnóstico, muitas vezes a gente recebe o diagnóstico e entra num luto assim eterno, entendeu? E é lógico que a gente precisa ter o luto mesmo, né? Não é uma coisa Sim. fácil e tudo. Não. Mas o diagnóstico é uma bênção, né? Eu tenho sempre isso comigo. É uma bênção, é um norte, é um caminho, né? Vamos por ali? Bora aí, né? E a E eu importância, queria saber assim, também de você, Cris. Qual que é a importância do diagnóstico para você também? então, o diagnóstico é aquilo que você falou, já vem para o norte. Mas assim, o que acontece? Às vezes tem casos do TEA, no autista, espectro, que demora-se muito para sair, na verdade, o diagnóstico, a avaliação. Verdade, Então, o que a gente tem que fazer já? Já começar a tratar os sintomas. Bom, a criança tem verdade. problema de fala, vamos procurar fono, tem problema psicomotor, motor, vamos procurar TO. Ai, precisa ter problema de comportamento, vamos atrás da psicóloga. Então, assim, o importante é que até sair esse diagnóstico, porque o tempo ele é precioso, Sim. né? Então aí vem as outras angústias. Mas, Cris, ele não fala, ele vai falar. Estudos indicam que de 20 a 30% dos autistas, eles falam. Depende muito também da estimulação, do convívio, do tudo o meio que ele vive, que isso vai estar a estimular. Só que antes da criança falar, tem outros estímulos por trás para Muitas outras desenvolver a fala, coisas. né? Sim. Então a fala não é um fator assim que tem que falar primeiro para depois fazer. Não, tem outras coisas que a gente pode, que ajuda a desenvolver a fala também, né? Então é muito Isso é muito ambicioso. verdade, Cris, porque assim, o IO, eu recebi o diagnóstico fechado e tudo, ele já tinha mais de 7 anos, né? Então, e antes ele não fazia nenhuma terapia? Não, ele fazia todas as terapias, entendeu? Mas porque não fechavam o diagnóstico, né? Mas assim, Uhum, ele faz fono, acho que desde 1 ano e meio, entendeu? Quando eu uhum. percebi ali que ele não falava, que ele não apontava, que ele não olhava, e fui percebendo isso, levei para os médicos e assim, alguns acreditavam em mim, outros falavam que era coisa da minha cabeça, mas eu não estava nem aí, eu queria que meu filho se desenvolvesse, né? Então, fono ele sempre Exatamente. fez, né? Desde de criancinha bem pequena. Mas o laudo mesmo só veio depois, né? E não é porque o laudo veio depois que a gente não fez as intervenções antes, Não. né? A E gente até mesmo na foi escola, né? correndo. Que a gente fala assim, qualquer Isso, criança, que assim, a criança, ela não, a gente não pode ficar rotulando ela, ficar guardando o laudo. Então, que toda escola que elas têm, escola, né, em si, ela faz o quê? Primeiro avaliação pedagógica para saber o nível de comprometimento que a criança tem ou não. E daí também isso. ajudar, porque educação infantil fundamental são, principalmente educação infantil, né? Que é uma Sim, dos momentos bem mais, né? E a gente tem os desafios nas escolas ainda aí em relação à inclusão, né? E, Pri, que a gente sim. sabe ainda, né? De E ser, eu falo para as minhas amigas assim, né? Quando elas recebem diagnóstico, a gente começa a conversar. E aí eu falo assim: olha, para mim, no meu caso, a parte mais desafiadora é a escola. Sempre foi e tenho certeza que sempre vai ser. Porque é um desafio muito grande, assim, por N sim, fatores. sim. E assim, no caso, que nem você ainda foi uma pessoa perceptiva, conseguiu. E eu tenho crianças que foram diagnósticos de autismo hoje com 14 anos. Sim, Né? Então, porque assim, é um nível de autismo muito leve, né? Que tem alguns comprometimentos pontuais, assim, que engana-se muito, né? Nossa, mas 13, 14 anos, sim, pode porque as acontecer, pessoas, né? Cris, elas têm, ela,
por falta de conhecimento mesmo, né? Ninguém é obrigado a saber tudo, né? Mas, assim, as pessoas, elas acham que o autista é só aquele autista Que que você. não fala, que você olha e você percebe o autismo dele. E não, gente, tem, né? Você pode falar isso pra gente com muito mais propriedade, né? O espectro ele tem várias particularidades, né? Tem as mais intensas, características mais marcantes, como não, né? E nem eu falei dessas duas crianças, na verdade adolescentes, hoje uns fofinhos, que com 14 anos agora que saiu o diagnóstico, né, como autista. Então, assim, tinha assim, algumas coisas um pouco mais pontuais, mas assim, como eles mudavam muito, principalmente a interação social, comunicação, né? Porque o contato visual eles tinham, verbalmente muito bons. Então, olha, que você vê que todos são diferentes, Sim. E né? Quando a muitos gente adultos fala hoje, né, Cris? Hoje a gente vê muito. muitos adultos hoje tendo diagnóstico de autismo, né? E atores Sim, famosos, né? Cantores e tudo. sim, Então é aquilo, né? Cada um é de um jeito, sua gente. Cada particularidade. autista é de um jeito, não tem nenhum É, igual. eu tive pais que falaram assim pra mim, Cris, eu acho que eu sou, o que eu faço? Eu falei, então, primeiro a gente tem que procurar uma ajuda, vamos procurar um psiquiatra, vamos procurar um neuro, vamos fazer uma avaliação, de repente, uma neuropsicológica, para tirar, assim, se é uma coisa que tá hoje, vamos dizer, com 40 anos, vamos dizer, né, que eu tô vendo que tá me sufocando de alguma forma, me trazendo angústias, eu acho que vale muito a pena ir atrás, É, né? De você poder conhecer. Até mesmo quando você tem uma criança em casa, fala, poxa, pode ser uma causa genética, né? Será sim. que, né? Então, por que não investigar? Porque é uma maneira de Investigar, até mesmo sim. de você ajudar o seu filho, a criança, né? Porque o que a gente percebe muito? Normalmente a criança ela já vem com como a gente chama de as comorbidades. Né? A Uhum. gente fala assim que os transtornos normalmente nunca vêm sozinhos, né? Eles vêm sempre de mãozinha Sim, dada com alguém. sim. Né? Que seja a prática da fala, que seja o TDAH, às vezes uma deficiência intelectual, enfim, pode ser várias outras aí. E às vezes aquela questão de falta de conhecimento, de entendimento, né? E existe muito assim, a gente percebe muito, até mesmo o TOD sendo desenvolvido, né? O TOD direcionado, porque a família não entende muitas vezes o jeito daquela criança, e acaba refletindo aquilo, e a criança começa a ficar resistente, na verdade, né? E é uma coisa que a gente fala assim, fala, olha, o duro é você não nascer com um transtorno, mas assim adquirir outros, porque se a gente não trata, a gente pode adquirir outros, né? Então a gente tem que ter essa visão e também falar com o amor. O amor de Sim. O mãe, amor, gente, é fundamental. Fundamental. o olhar do coração, né? De você pensar que o acolher não só da criança, mas como daquela família que senta na sua frente e você tem que olhar e abraçar ela também. Falar, vem aqui, vamos lá, tamo junto. Calma que E vai é dar isso que certo. é isso que a gente precisa, sabe, Cris? Assim, nós pais, a gente precisa do profissional, dos professores, né, de toda a escola, né, que acompanham o nosso filho, chegar para a gente e realmente se pôr no nosso lugar, né? É, esses dias eu nem ia contar isso, mas vou contar. Conta, 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 adoro. Esses dias tive, né, uma reunião com algumas pessoas da escola e assim, eu falei para elas, falei assim, aconteceu uma situação e eu falei para elas, falei, olha, se ponha no meu lugar. Eu não tenho o Sim. contexto escolar que vocês têm. Uhum. Quando me chega uma informação, me chega a informação, não chega mais nada, entendeu? Sim. Aconteceu isso. Ou às vezes ele me conta alguma coisa que agora, graças a Deus, ele está me contando várias coisas, Ai, né? tá se Então, reconhecendo como pessoa, que só que ele chega e me delícia. conta um negócio solto, entendeu? Sim. Então, assim, aí eu vou questionar certas coisas e eles não gostam. E eu falei assim, vocês têm que entender, vocês têm que se pôr no meu lugar. Eu não tenho contexto. Então, como eu não tenho contexto, a minha imaginação pode pensar N coisas daquela Exatamente. informação, daquela única informação que eu tenho. Então, Sim. assim, é muito assim, se pôr no lugar, se põe no lugar da família,
Não, Sim, se eu fosse essa mãe, o que eu pensaria se eu tivesse essa informação? Entendeu? Às vezes a gente julga exatamente. muito as famílias, né? A gente julga muito a maternidade da outra, né? A paternidade do outro. Gente, não é fácil, né? Não é Não. fácil. Até a gente vai falar aqui dos desafios. Eu fiz aqui uma lista de Que desafios. delícia. Uma hora é Eu pouco, falei, Pri, né? tem que fazer assim, várias lives. É verdade. E assim, você sabe que essa questão de trazer a família para você, ou seja, a escola, ou seja, o terapeuta, né? De você ter esse acolhimento, isso ajuda muito. Até mesmo porque eu sempre falo para os meus pais. Gente, eu não sou antibiótico, eu não sou remedinho para febre, eu sozinha não faço nada. É Eu verdade. preciso de vocês. O meio social maior que a criança vive é onde? Família e escola, né? Então, assim, essa participação a evolução é uma vitória conjunta, não é só um ou outro, não é só a psicopedagoga, não é só a escola, não é só um neuropsiquiatra, não, é um trabalho multidisciplinar que envolve diretamente a família, E quando a né? gente se sente acolhido, Cris, o trabalho funciona melhor. Porque a gente vai Funciona. trabalhar melhor com o nosso filho, né? O Sim, profissional vai ter mais facilidade de trabalhar com ele, né? Então, sim. tudo funciona melhor, né? Com esse Exa acolhimento. exatamente. Então, assim, eu acho que, assim, eu falo que por mim, né, assim, pra mim, as minhas famílias, hoje eu tenho comigo, ontem entrou mais um fofinho lindo, são 48 crianças, então são 48 famílias, né, que já dei alta para várias crianças, tem uns que continuam comigo, tem outros que eu tento mandar embora, mas não vão, porque eu amo de... Mas assim, é brincadeira. Mas assim, eu sempre falo para as minhas famílias, né? Falo, gente, eu não tô aqui para brincadeira. Sim. A criança é um assunto muito sério. Desenvolvimento da criança é um assunto muito sério. Sim. E é uma responsabilidade muito grande. Então eu não tenho como você, assim, a família não tem como colocar a culpa em ninguém, né? Então assim, um trabalho mal feito, existe vários culpados. E um atrapalha o outro. O meu trabalho com ajuda, que não tiver ajuda do outro, atrapalha o meu trabalho, atrapalha o da escola também, né? Porque assim, o psicólogo como que essa intervenção de escola criança, assim, a minha área é mais pedagógica, então eu viso mais, a gente trabalha mais o que? A parte pedagógica. Como está sendo o desenvolvimento da criança? Como que a gente está sendo assim? A criança precisa de material adaptado? Porque não necessariamente toda criança precisa de adaptação de material. Isso, Adaptação de isso. material não é só você pegar o livro e você resumir ali. Não, não é isso. Às vezes a criança Não. precisa de um scribble, a criança precisa de alguém que leia para ela, a criança precisa de um acolhimento, vem aqui, vamos ter aquela segurança para você controlar a ansiedade. Tudo isso, na verdade, não é só uma intervenção, mas é uma adaptação de material também, porque o meio é uma adaptação do que você tem que fazer com a criança, principalmente o autista, né? O TEA, que a gente tem que preparar o meio quando ele vem para a escola, ter aquela antecedência de ter aquele cuidado de conversar e explicar a rotina, respeitar os limites dele também, para não gerar essa crise, né? Porque assim, quando a gente fala do TEA, não são todos, é lógico, mas existe aquelas crianças que têm aquele problema realmente social, fobia social, que tem problemas de relacionamento. Então, assim, poxa vida, então se eu tenho uma criança que eu consigo ter essa prévia de falar, olha, tal dia nós vamos fazer tal atividade e vamos ter um grupo de crianças, assim, sabe, tudo bem para você? Vamos tentar? Se não der Uhum. certo, você fala para que a pro pense em outra estratégia. Então, assim, isso já é uma adaptação, né? Sim, Então, assim, com eu certeza. falo assim, eu tenho muitas escolas aqui na região de Guarulhos que eu tenho um carinho muito grande, públicas e particulares, muito grande. É lógico que a gente vê as dificuldades, né? A questão até mesmo de profissionais que entendam de trabalhar com a criança.
né? Só que, Sim. galera, a gente tem tudo aí hoje na mão, a gente tem internet, a gente tem tudo, né? Então, assim, É verdade. vamos lá, galera, Cursos vamos aí de gratuitos, à torta gratuito, vamos direito, né? lá, né? Isso vai ajudar a criança, não, vai facilitar a minha vida também. O É verdade. professor, a escola, por quê? Se eu não sei lidar com aquilo, eu não tenho instrução. É lógico que o quê? A gente tem que partir. Eu falo que sempre assim, a gente nunca assim, a parte científica é uma coisa que a gente tem que ter aquele respaldo, você entender o porquê, mas assim, é a sua prática que vai dizer. É verdade. A metodologia que dá certo qual que é? Não importa. Importante que dê certo. Isso. Então, assim, É a metodologia que dá certo, que né? dá É aquela que certo. O que para você vai cada um é a que vai fazer? dar certo. Isso. Porque, exatamente, a particularidade, você respeitar cada um e entender como que ele funciona. E quem vai te ensinar isso? O próprio. É Eles ensinam verdade. mais a gente do que a gente a eles. Eu falo isso para minhas crianças. Falo, ó, você vai me ensinar primeiro para me te ensinar. Como assim, tia Cris? Falei, gente. Fala. Aí outro dia eu peguei o livro do professor e falei, olha aqui. Como assim tem resposta? Então, ninguém nasceu sabendo. A gente estuda para isso. E você vai me ensinar. Né? E eles ficam muito felizes. Né? Eles ficam muito Com felizes, certeza. né? Então, assim, eu penso que sim, esse trabalho que você faz da ONG lá, desse acolhimento com as mães, né? Eu imagino quantas pessoas que não te procuram para ter essa troca de experiências, né, Pri? E às vezes, assim, Cris, as mães, né, me procuram só para compartilhar, entendeu? Elas não estão buscando nada, não estão buscando Sim. nenhum tipo de ajuda, assim. É compartilhar, entendeu? E a Uhum. gente, como mãe atípica, a gente consegue, né, ouvir com aquele Sim. ouvido sem julgamento, com aquele ouvido do tipo, também sei o que é isso, amiga, chega junto, que não é fácil mesmo, mas a gente tá aí, entendeu? Porque a Sim. rotina da família atípica, ela é uma rotina cansativa, né? Ela é muito cansativa. Eu chego no final de semana, eu estou exausta, ele está exausto, meu marido está exausto, entendeu? Porque é Sim, todo mundo muita trabalhando terapia. ali o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Porque até quando Olha lá, uma Pri, olha lá. coleguinha aqui falando, ai, É fofa, uma Sara, delícia isso, né? É fofa. uma delícia esse reconhecimento, esse É, carinho, né? é, É uma ai, uma motivação, né, querida. Pri? É uma Sim, motivação porque é que a aquilo, mãe tem também. sim, porque é aquilo, a gente tá junto e é importante as pessoas saberem, né, que a gente tá junto, né? Então, às vezes alguém me manda uma mensagem assim, não é para eu resolver o problema dela, é para eu ouvir o problema dela, né? Sim, Então, como eu tenho a maioria dos mesmos problemas que ela, então eu vou ouvir daquela melhor maneira, acolhendo, tendo empatia, né? E isso é muito importante para as famílias sim. atípicas, elas Não, sentirem não até a julgar, né? A gente não não tá aqui para julgar. julgar ninguém, na verdade, né? É o acolhimento mesmo que vai fazer toda a diferença. E aí fica até mais fácil na hora que tiver que puxar a orelha também, sabia? Total, total, entendeu? A Ilvia falou aqui, estava um pouquinho em cima, ela falou assim, que o que a gente tem é confiança, né? Confiança nos profissionais, confiança nos professores. E é isso, né? Eu acho que quando as mães, né, conversam comigo e tudo, é uma confiança que a gente vai criando, né? Muito. E você De cria compartilhar e tudo. esse vínculo é muito importante, né? A verdade, né? E assim, que nem, por exemplo, vou dar só sábado eu saí daqui 5 horas da tarde, 5h30, e uma criança minha estava fazendo uma apresentação na escola. Eu saí que nem louca, fui lá, cheguei, quando ele me viu, falei, eu vinha. Ah, Nem que fosse, não sei. Aí eu, aí eu encontrei com o pai e falei, você tá me devendo uma visita, aquela cara assim, né? já cobra, né? Aí, nossa, quer tem de baixinha, tem de brava, você não viu nada? Imagina, as baixinhas são super de boa. Muito Eu sou gente baixinha, eu boa. sou super de boa, gente. Mas sabe o Super que de boa. acontece? Eu falo assim, né? Quando a gente tem. Eu sou mãe também, eu tenho 2 filhos também, né? E uma coisa que eu tenho muito comigo, que eu olho as minhas crianças, eu falo que eu olho para eles como se estivesse olhando para meus filhos.
Sim, com Então, certeza. assim, é um carinho muito grande, né? Então, assim, quando eles veem a gente assim, eu tenho criança que não aceita uma psicóloga, quer ficar. Fala, mãe, mas tem coisas que a gente não dá conta, a gente tem que compartilhar, né? Até mesmo porque nós somos seres humanos também, a gente tem uma carga não só emocional, mas também a questão né, intelectual, a questão dos estudos, né? Então, cada um tem uma linha de trabalho, então, assim, cada um no seu lugar e todo mundo trabalhando junto, como se fosse uma corrente, né? Mas esse carinho, essa questão da família acolher a gente também, que também nos motiva, viu, Pri? Sim. Eu falo assim, eu vejo as angústias das mamães, imagino que você também passou, que eu sei que não foi fácil, né? Então, assim, Passou, passo, contigo. exatamente, Um né? dia a Mas gente tá assim, eu bem, falo, outro dia a gente não tá bem e bola pra frente. exatamente, mas assim, a esperança, ela né? É o seu filho que tá ali, é uma criança. Assim, hoje a gente tem vários recursos. Eu sei que às vezes a gente bate numa porta, essa porta se fecha, mas aí você bate na outra, de repente alguém te acolhe. O importante é não desistir nunca, porque assim, vale muito a pena. Vale Com muito a certeza. pena. E aí, assim, tem as crianças, eles são muito inteligentes, na verdade, né? Eu falo, olha, mamães, vocês ficam achando que eles estão, que olha, eles dão um nó em pingo d'água, né? Sim, E eles e o meu, desenvolvem outras nossa Deus. habilidades, né? Eles desenvolvem essas outras habilidades com o estímulo do quê? Da família. Com Né? De certeza. acreditar, né? Assim, eu acho que de acreditar que ele consegue, que você tá ali, você é forte como mãe, né? Eu sempre falo isso pra todo mundo. Eu sou a maior fã do meu filho. Eu sou a maior, eu torço por ele, sabe? Assim, tudo que eu posso fazer pra ele se destacar e tudo, eu faço. Ele adora fazer vídeo no YouTube. Adora. Ah, que Adora. bonitinho. Adoro. Então, assim, qualquer lugar que a gente vai, ele vira pra mim e fala assim: filma, mãe, filma. Aí ele já começa: Olá, amores especiais. Não sei Que o que, não sei o que, não sei o delícia! que. Adorei! Adoro também. Então, assim, é dele, entendeu? Então eu tenho que valorizar isso. Então eu Claro. filmo, eu edito, eu posto, e ele tem os dias de postar, entendeu? Então, e ele fica procurando conteúdo para ele fazer, e eu super valorizo, entendeu? Porque a gente tem que ser os maiores fãs dos nossos filhos, entendeu? Aí eu posto, eu mando para todo mundo curtir, e ele fica tão feliz, É lógico, e isso isso, né, estimula é a maravilhoso. criança, né? Até a interação social dele, porque na verdade é uma interação social que ele está tendo, Total. né? No total e assim, sem perceber, é uma coisa que ele gosta e você vai e ele vê que as pessoas estão curtindo, vem aquela sensação, tipo, né? Eles sabem disso, na E, por verdade, exemplo, né? na escola, né, alguns professores dão trabalhos assim, em grupo e tal, ou até mesmo individual. E sabe que ele tem uma dificuldade de apresentar assim na classe, né? E aí eles pedem para ele fazer um vídeo. E aí quando Pronto. aí ele faz o vídeo, chega na hora da apresentação, eles apresentam o vídeo e ele fica todo feliz, não gera ansiedade, entendeu? E ele faz o vídeo, felicíssimo. Esses dias a gente fez um sobre as placas tectônicas. Mas ele falou Ó, tão bonitinho, gente. olha, Ai, que tá vontade vendo? de E apertar que como você deu. pode dizer, Pri, que uma criança dessa não aprende? Gente, total, total. Aprende Não tem total. como, É que é aquilo, a gente. gente precisa descobrir como ela aprende, né? O Iô, ele foi muito assim. É, a gente já sabe, né? Outras pessoas ainda não sabem. Então, assim, descobrir como ele aprende tudo. E muito fácil, né? Mas tem que fazer um sentido para ele, né? Tem que fazer um sentido para a Sim, criança também. Não aprender qualquer coisa, sim. né? Fazer um Uhum, sentido. Mas exatamente. Isso favorece o isso é meio, né? incrível, gente. Incrível quando tem isso.
né? E, assim, e eles têm, e cada um Eu tô vendo desenvolve. tanta mensagem aqui, eu não tô conseguindo. Então, É que a gente fica conversando é e aí tem verdade, olha que mensagem. Mas delícia, aqui, ó, tem uma né? que eu quero pegar Leia, aqui, leia, ó. leia. Aqui, ó. A gente sabe que a troca de ideias entre mães é um baita abração e nos energiza na nossa Exatamente. correria. É show. Eu queria falar desse. Porque Ah, é a pura verdade, é gente. A gente tem verdade. Essa que troca. fazer essas trocas, né, entre mães, né? Porque assim, a deficiência dos nossos filhos, cada um tem a sua, mas a nossa maternidade Exatamente. é igualzinha, gente. A gente sofre do mesmo jeito, né? A gente fica feliz do mesmo jeito, né? Então é muito saudável essa troca, né, entre mães. Pais Exatamente, né? também, né? A família em si, esse trabalho, né, de suporte tanto só das mães, mas os pais também, que é os pais pães, né? Aqueles pais que estão ali, abraçam a causa mesmo, né? E é tão bom você ouvir do pai falar, poxa vida, ele tá tão diferente. E falar, tá Ah, vendo? é Olha, maravilhoso. a gente tá vendo como dá certo? Então, assim, a tendência é só melhorar. Então, vamos caminhar para isso, né? Vamos desenvolver autonomia. Pai e mãe não é para a vida Isso. toda. Então, essa Eu me autonomia deles. preocupo muito com isso, Cris. Muito, 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 muito. E eu penso exatamente isso, pai, mas não é para a vida toda. O que vai ser dele se a gente não estiver aqui, né? Então, treinar Sim, muito isso, né, com ele. A gente treina bastante isso com ele. é assim, é aquela questão de você não olhar para a sua criança como uma doença mesmo, assim, capaz, né? Isso. Ai, meu Deus, ai, tadinho. Não, tadinho nada, gente. A gente não tem que se lamentar, a gente tem que correr atrás e lutar. E assim, é uma coisa que eu falei, vale muito a pena, né? Então, essas motivações de eu vejo meus pequenos, minhas crianças, que eu tenho uns aqui que veio para mim, que estão comigo, eu brinco com eles que eles passaram da fase do estirão, né? Então, assim, com 9 anos, eu falo que eles estavam abaixo do meu ombro. Agora, com 12, eu estou debaixo do sovaco deles. O meu já tá do meu tamanho. Já tá do meu Não é? tamanho. E é uma De uma hora para outra. delícia! Né? E detalhe, eu tenho os meus defensores aqui, viu? Tem os meus Ai, que fofo. defensores, que eu brinco assim, vou tirar férias. Aí a mãe brincando fala: Não, Cris, mãe, tia Cris precisa descansar. Ai, que gracinha, Aí eu gente. falo pra ela, tá vendo? Eu preciso descansar. Né? Mas Mas assim, é um trabalho muito e gostoso. falando de descanso, né? Eu acho que é muito importante também nós pais, né, de crianças com alguma deficiência, priorizarmos também momentos de descanso, Precisa. momentos de lazer, momentos de prazer também, Sim, né? precisa. Né? Cuidar da E a saúde terapia. mental da gente, das Isso. E é isso que eu ia pessoas, falar. né? E a terapia, né? Gente, terapia em dia, amores. Não tem como. Tem que Tudo estar em de dia, bom nessa entendeu? vida. Porque, assim, eu faço terapia desde que o Iô nasceu, era bebezinho, já tava. Me dei alta várias vezes e voltei todas as vezes de novo, entendeu? Porque, gente, nessa caminhada a gente precisa de ter uma Sozinho não saúde fazemos mental, nada. entendeu? Exatamente. Saúde Precisa. mental é importantíssimo, porque Sim. se a gente parar e for olhar mesmo, a gente não faz nada, entendeu? Então, assim, ter esses apoios, né? Ter momentos de lazer, não só com Sim. a família, sozinho também, né? Toma Precisa. um Esse fortalecimento da café, família, na verdade, é muito isso, bom. né? Do Às vezes você seu sai para eu, na tomar um café verdade, com né? isso, do seu eu, sim, sair, tomar um café com as amigas, né? Fazer uma live. Ah, é uma delícia. Então, assim, às vezes pequenas coisas, assim, sabe, que transformam muito o nosso dia a Sim, dia, né? Não ficar também só. A gente sente muita culpa, sabe, Cris, assim, por não estar fazendo mais, sempre estar querendo fazer sim. mais pelo filho, sempre estar querendo fazer mais. E às vezes o fazer mais é você sentar um pouco, dar uma descansada, né? Exatamente. Porque assim, a O gente meu com a saúde, terapeuta. nossa saúde mental não E tiver, pelo menos assim, ninguém é 100%, né? Mas a sim, gente tem que tentar manter o equilíbrio para a gente conseguir conduzir as coisas
de uma forma mais claras, Da né? melhor Que o forma possível, Exato, né? porque o desespero nesses momentos não vai Sim. resolver. Muito pelo contrário, vai deixar a criança mais agitada também, principalmente, porque eles são muito Isso. sensitivos, né, com o meio, Total. né? Então, Total. assim, isso gera um desequilíbrio emocional na criança, assim, que pode sair do controle, na verdade, né? Eu ia falar do que meu terapeuta falou pra mim. Ele falou, antes eu fazia assim, eu levava o Iô pra escola e Sim, voltava pra casa e ficava limpando as coisas, arrumando coisa e tal e tal. Quando ele voltava, a casa estava toda limpa, estava tudo arrumado e tudo, e eu estava exausta, eu não conseguia sim, dar nem 1% pra ele, né? E aí ele falou pra mim, eu falei assim, não, quando você voltar pra casa, dá uma descansada legal, entendeu? As coisas vão estar ali todo dia pra você fazer, entendeu? Tira uns dois, uhum, 3 dias pra você descansar mesmo. Ele tá na escola, você dá uma descansada, dá uma relaxada. sim. E sem culpa, não fica se culpando, porque eu ficava assim, ai meu Deus, mas eu tô aqui, mas tem tanta louça pra ser lavada, tem tanto chão pra eu Porque varrer, entendeu? você tem que ser Então, prioridade também. sim, e aí isso faz toda a diferença, né? Porque se você tá bem, você Totalmente. consegue estar bem pro seu filho e ele ficar bem, né? Então, Sim, são coisas assim, são desafios, né, da maternidade atípica, mas que a gente tem que levar a vida com uma certa leveza, né, e pensar nessas coisas. exatamente. A terapia, Porque, momentos de lazer, sim, às vezes momentos de ócio mesmo, entendeu? Sentar na frente da televisão e ficar de boiando, entendeu? Bem sim, a assim, a gente gente precisa, precisa se permitir isso. né, a gente tem que ter uma válvula de escape para alguma coisa para a gente poder ter esse equilíbrio, né, que a gente estava falando. É, um ambiente que não está propício desequilibra totalmente a criança. E aí você pode correr com terapia, não vai dar resultado. Sim, é Né? Não verdade. vai, porque a criança nervosa, a criança ansiosa, a criança ela não vai aprender, ela não vai absorver, né? E quando é Sim. pequena a gente pode catar pela mão e ainda levar, mas ele vai crescer, Sim, eu falo né? que assim os maiores assim desenvolvimentos do Iô, eles começaram quando eu comecei a me desenvolver também, né, como pessoa, Sim, né? Quando eu comecei a me entender e perceber que não era culpa minha, N coisas, entendeu? Ai, não deu certo tal coisa, não é culpa minha, entendeu? o importante é não Então, é tentar, você é tem que para tentar. descansar? Vamos descansar. Então, é muito isso. A gente vai se desenvolvendo, à medida eles também vão se desenvolvendo, né? Sim, e é muito gratificante para toda a família, né? De ver, Sim, né? E você olhar para trás e falar, meu Deus, né? Eu pensei tanta coisa e, no entanto, de certa forma, foi difícil, mas foi simples, né? Se fosse, a gente fosse sim. ver com outros olhos, na verdade, né? Porque É enxergar, assim, eu acho que a vida com certa leveza, sabe, Cris? exatamente, É além dos olhar olhos, isso, olhar as pequenas conquistas, né? sim, Hoje, assim, ele fez uma coisa assim muito fofa, né? A gente foi não é papelaria, numa doceria, porque ele uhum. tem um trabalho de escola, então a gente foi lá comprar umas coisas. E aí ele chegou para a moça do caixa e falou assim: Oi, moça, você pode pegar esse pirulito para mim? Aí, tipo, ela me olhou e falou assim para ele: Só se a sua mãe deixar. E aí eu falei assim, gente, eu fiquei tão bobo. Lógico que eu comprei o pirulito, né? Porque depois dessa eu não podia deixar o pirulito. Não dava, né? Mas eu peguei e falei assim, cara, porque assim, se fosse alguns anos atrás, Cris, primeiro que ele não falaria, ele só ficaria chorando, Ele né? Ele já demorou teve para essa fase. falar, Pri. Demorou, demorou. Quantos anos ele veio a falar? Conta um pouquinho. Dá tempo, será, da gente falar só um pouquinho Dá, sobre ó, isso? tem pouco Conta pra tempo, vou mim. resumindo, Tá. Dá resumindo. uma resumida, assim, tira essa angústia, principalmente da questão da fala, né, do comportamento, porque tem outros vários tópicos. Tem a questão da seletividade alimentar, tem a Ah, mas questão seletivo do, ele é até hoje, amor. Seletivo ele é até então, hoje. então assim, então tem vários tópicos assim que se a gente deixar, a gente vai ficar assim horas e horas falando. Ih, E é um tem assunto muito muito top. gostoso, na verdade, de se conversar, essa troca de experiência. Mas assim, eu vejo que hoje a maior preocupação, principalmente das famílias, assim, a interação social a É a gente sabe que fala.
É a É a fala. fala, de saber se comunicar, né? A criança poder pedir pelo menos o básico, de falar água, comida, banheiro, né? E Isso. ter a intenção de se comunicar, né? Exatamente. Então, o Iô, eu falo que é um caso bem peculiar, porque ele aprendeu a ler e escrever antes de falar, né? Olha, Então ele lia tudo, mas ele não se comunicava com ninguém, né? Ele lia e lia assim alto, né? Eu lembro que a primeira palavra assim que ele leu, nós estávamos num parque, e aí o meu marido passeando, e aí ele olhou assim na placa estava escrito salgado R$ 2. Ele olhou assim e falou assim salgado. Aí eu olhei para ele aquele toquinho de gente. Aí eu falei, ele falou. Aí meu marido, você falou isso pra ele? Eu, não, ele leu. E tipo, a gente ficou assim, que emoção. maravilhado, entendeu? Uhum. E resumindo tudo, né? Porque tem grande parte, né? E aí ele começou a ler, ele escrevia com letrinhas móveis, né? Letrinhas de madeira e tudo. Começou a ler e escrever tudo, 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 tudo. Foi aquele boom, assim. Mas ele não falava mamãe, ele não falava papai, ele não falava eu quero, né? E isso foi assim, acho que a partir dos 4 anos que ele começou a olhar para mim e falar, mamãe, eu quero tal coisa. Mas assim, eram Construir frases frases, pequenas muito frases. pontuais, mas muito, muito pontuais, assim, não eram nem frases, assim, era eu quero, quero, eu quero, ele sempre falou, né? Sim. Acho que aprendeu a falar eu quero primeiro que mamãe, mas enfim, não tô lembrando que a minha memória também é péssima. Eu quero, olha, ele foi mais Mas esperto eu ainda, quero, né? eu lembro que ele falou bem rápido. E, aí foi passando, né? Com 4 anos, né? Ele começou a falar papai e mamãe com função mesmo, olhando pra gente, falando papai e mamãe. Porque ler ele sempre, né? Leu. A partir dos 2 anos ele já estava lendo, né? Lia papai, lia mamãe, lia tudo. Né? Mas não olhava pra gente e falava papai, mamãe. Não. Então Uhum. foi passando. Aí cada ano ele ia falando mais um pouquinho, mais um pouquinho. Com 8 anos é que eu percebi assim uma vontade de falar, né? Uma intenção de fala mesmo, né? De chegar pra gente, falar, eu quero tal coisa, ou então eu não quero tal coisa, eu fiz isso, eu não fiz aquilo, Uhum. aprender a falar não, aprendeu a falar sim. Você quer Sim. isso? E ele, não. Você quer isso? Eu, sim. Uhum. Mas assim, por ele aprender a ler e escrever bem cedo, isso me facilitou por muitas coisas. Por exemplo, Sim. quando eu ia em algum lugar e eu queria perguntar alguma coisa para ele, eu perguntava e pedia para ele escrever no celular. E ele escrevia o que ele queria. Ele não Entendi. falava, ele escrevia tudo o que ele queria, né? Então, aí foi passando, foi falando mais um pouquinho. Com 8 anos eu senti que ele estava melhorando, né? Falando melhor. Mas assim, só eu entendia, meu marido, as terapeutas e minha mãe, ninguém mais entendia nada na escola, pouca gente entendia, né? Uhum. Mas assim, as amiguinhas próximas, né? As professoras que sempre foram muito boas, né? Na escola que ele teve educação infantil, É. até o Fundi 1 mesmo. E deixa eu lembrando aqui, porque é muita memória. Muita, né? Ah, Muita memória. Mas aí quando ele, por exemplo, do ano passado para cá, as outras ah. pessoas começaram a entender ele também, Ai, que né? Porque ele bom. já está com uma fala assim, falando praticamente todos os fonemas já, tudo bonitinho. Ele já olha para as pessoas e fala, né, com elas, né? Tipo, hoje ele, oi, moça, né? Então, me Você vê como, cumprimentou, acho que você vê como as fofíssimo. terapias, elas Total, ajudam. total. Essa questão de você logo cedo ter esse trabalho precoce, né? E Foi olha como fundamental, é Cris, fundamental. fundamental. Né? E até hoje, assim, as terapeutas são incríveis, né? Esses dias eu estava falando com elas, falei, eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês, porque elas me ajudam muito, assim, às vezes eu tenho alguma dificuldade, tudo, mando mensagem, elas me respondem, entendeu? Não, faz assim, assim,
né? E isso é maravilhoso, porque Oh. nós pais, assim, quando a gente recebe um filho atípico, né, com alguma deficiência, não vem com manual, entendeu? A gente não sabe como fazer, né? Mas filho Então a gente nenhum precisa vem com aprender manual, junto. né? Filho nenhum vem Sim, com sim. manual, é o dia a dia, as descobertas, né? Então, assim, E, você ter esse apoio, sabe, é maravilhoso, assim. Antes ele não falava vários S's, né? Ele falava S de início de palavra, ele não falava S de fim de palavra, né? uhum. E alguns S's de meio de palavra também ele não falava. Hoje ele já tá falando, né? Olha que legal. Então, igual no videozinho que eu te falei das placas tectônicas, ele tinha que falar a palavra abalos sísmicos. E ele falou muito bonitinho, sísmicos. Que aí ele puxa bem o S, né? E antes não era possível, né? Então isso foi um trabalho da Fono também, né? Junto com todas as outras, né? E é maravilhoso você poder contar, né, isso, né, hoje ele fala melhor e tudo, e totalmente com a intervenção, né, que é fundamental. E eu vou te falar como terapeuta, na verdade. Isso pra gente é assim, é uma alegria muito grande de você ter esse relato de uma mãe, assim, né? De você ver o desenvolvimento do seu filho. Você fala, yes! Nossa, é muito bom. É uma alegria que não tem tamanho, não só para a família, mas quem está trabalhando todo o contexto ali, todo mundo junto, viu? Esse olhar que Sim. você tem, assim, em relação às pessoas que acompanham vocês, assim, é muito gostoso e muito gratificante para quem tá, porque assim, você já faz com amor, mas você faz com mais amor ainda. É um desafio, né? Na verdade, assim, a gente que trabalha com criança, independente com, sabe, dificuldade ou não, cada criança ela é única e ela é um desafio na Com vida da certeza. gente, né? Então, assim, eu creio que assim, é uma coisa que, até mesmo esse instinto meio professor que a gente tem, na verdade, Aham. né? De a gente poder falar assim, poxa, aquela criança tem que ler até o final do que ele tem que aprender a escrever. E quando consegue, você fala, poxa vida, eu consegui, né? Então é um trabalho que deu certo. E é muito gostoso, na verdade, né? E o nosso tempo tá acabando, que triste. Mas deixa eu te falar aqui, Cris, é Fala, porque meu surgiu amor. uma pergunta sobre Vai que eu não enxerguei. alfabetização. A gente tem que fazer uma live só sobre alfabetização, assim, Vamos fazer sim, porque vamos fazer, combinado. a alfabetização do Iô, por exemplo, ela não foi assim, tipo, de uma hora para outra, né? Ela foi muito cedo, ela foi muito cedo. Era o hiperfoco dele? Era o hiperfoco dele. Mas eu, por exemplo, eu etiquetei a minha casa inteira, inteira. Então, assim, a TV, eu etiquetei televisão. A mesa, eu coloquei etiqueta, mesa, parede, parede. A minha casa era muito legal, assim, você entrava assim, tudo. Até hoje tem uns micro-ondas, fogão, geladeira. Então, onde ele olhava, ele via letra, né? Onde ele olhava, ele via palavras. Então, foi muito natural, assim, ele se alfabetizando. É óbvio que, assim, era o hiperfoco dele, né? Ele queria aprender. Sim, Ele, em qualquer lugar, ele ficava com o dedinho, assim, nas letras, sabe? A gente saía e ele ficava, assim, com os dedinhos. Mas a gente fez isso também, né, por ele, né? E sim, foi algo natural, ninguém forçou nada, né? Mas é eu isso. transformei a minha casa num ambiente alfabetizador, né? Então, às vezes, assim, a gente cobra muito da escola. Meu filho não é alfabetizado, né? Eu tô falando isso, pode ser que a gente não goste, mas é uma realidade minha, né? As pessoas falam Sim, muito, meu filho não é alfabetizado, a escola tem que dar conta, não sei o quê. Mas e na sua casa? Você tem pelo menos um livro na sua casa? exatamente. Estímulo, né? Entendeu? Ler com a criança, parar, contar Né? história e trazer E, ela, e, né? Eu e, falo, e ela te vê lendo também, isso é importante, sim, né? é Ela lógico, os te vê estímulos, né? Que a lendo, gente. né? Isso é Então, muito assim, importante. transformar a sua casa num ambiente alfabetizador. Então, eu etiquetei tudo, 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 tudo era etiquetado na minha casa, né? Cama, né? Porta. Então, onde ele olhava, e aí ele quis mais, ele foi aprendendo mais, né?
E óbvio que o mérito é todo dele, mas a gente foi ali um Os auxílio para estímulos, ele, né? né? Exatamente, Um auxílio precisa. para ele, Eu né? falo assim, Então, todos assim, os a gente vai ambientes, fazer então uma live só de alfabetização, gente. vamos fazer assim, porque tem É um muita tema coisa, muito amplo, é nossa, amplo e é muito. uma delícia, é uma delícia. E assim, cada descoberta é uma coisa nova que enche o coração e você, eu falo assim que tem aquela fase que eles vão colocando as ideias e você vai surgindo mais ideias e a cabeça da gente não para. Eu até brinquei com um amigo meu que é psiquiatra, falei, doutor, e aí? Ele falou, não, tudo bem, você pode continuar. Eu falei, então tá bom, então você não vou, não vou precisar parar. Ele, não, pode continuar, vai que se você parar que vai ficar meia... Eu falei, então tá bom, então eu vou continuar. Porque Sim, é uma coisa muito grandiosa, né, na verdade, né? Então, e você com fica instigada a certeza. você querer aprender mais, mais, mais. E você poder ter essa experiência que nem você está passando como mãe, principalmente, né, com as outras mamães, porque essa dificuldade que as famílias têm, né, a questão do luto, que realmente tem que viver o luto, mas assim, de Sim, entender que o difícil pode se ser uma forma mais sim. não tão sofrida, né? Sim, e assim, E olha, e sabe o que o que eu falo luto, Cris, sempre, as Pri? pessoas elas precisam viver o luto, entendeu? Não é assim, tipo, eu tive diagnóstico do IO quando ele era um pouquinho maior, mas quando eu fui percebendo os comportamentos dele, eu já sabia que ele era autista. E Sim, isso, assim, me levou mesmo para baixo. Fiquei muito tempo de sim, cama sim, mesmo, entendeu? O problema não é esse. É bom você viver o luto, é bom você chorar. Eu precisa, falo para minhas amigas, precisa. chora, tá com vontade de chorar, chora. Só que você não pode ficar nisso a vida inteira, Não, né? Você de tem que, forma nenhuma. até hoje, assim, tem dias assim que eu choro. Tem dias que eu choro, porque eu não acho que assim, a gente vive um luto e acabou, entendeu? Todos os dias a gente vive um luto, Cris. Todos os dias tem alguma coisa que faz a gente ficar mais sensível e tudo, né? Na questão das vivências dos nossos filhos, né? Então, Sim, até mesmo porque assim, é o... uma coisa, de certa forma, não é assim totalmente nossa, mas sim, é um pedaço que, assim, a gente que tem esse. O autistas, não todos, é lógico, vamos fazer uma característica. Eles têm muita dificuldade, às vezes, de entender o meio, né? As linguagens, sim, não só sim, com corporais, certeza. mas como faladas, né? E a gente que tem esse discernimento, que tem esse falar, poxa vida, estão falando isso pro meu filho, e ele Não não é. sabe se E assim, defender. a gente precisa estar forte para receber esses tipos de comentários, entendeu? Eu lembro que a primeira vez que o meu filho sofreu um tipo de preconceito, eu abracei ele e eu chorava. E eu falei assim, naquele choro eu falei com Deus, eu falei assim, Deus, me ajuda a ser mais forte. Porque Sim, se cada comentário que eu ouvi, cada coisa que ele for passar, eu ficar desmontada desse jeito, eu não vou conseguir fazer mais nada da vida, né? Então, assim, exatamente. gente, quer chorar? Chora e tudo, mas assim, lembra de uma coisa, tem que levantar a cabeça e bola pra frente, entendeu? Bola pra Dá vontade de frente. chorar? Chora, liga pra uma amiga, ai, vamos comer um pedaço de bolo. As minhas amigas sabem, eu Uma sempre delícia, convido gente. elas para Ficou tomar um lá. pedaço de bolo. Vamos aqui conversar sobre a vida, vai, vamos comer aqui um Vai. pedaço de bolo, A tomar gente um precisa desse refrigerante, momento. Isso. entendeu? E assim, Deixa quieta pra passou, bola pra depois. frente. Total, entendeu? Total. E assim, passou aquele momento, bola pra frente. Você não pode Exatamente. ficar naquele luto eterno, porque não vai te levar a lugar nenhum. Não vai Não. levar teu filho a lugar nenhum, entendeu? Então bola pra frente. Mas assim, precisou chorar? Ah, liga pra amiga. Dá uma chorada, ou chora sozinha, às vezes eu choro no banho ali, ó. Choro no banho, a água leva as lágrimas, entendeu? Pronto, acabou. Bola Vai pra dançar, frente, vai falar entendeu? sozinha, não interessa, faz qualquer coisa. Tem que se Isso. virar nos 30, né? Porque É, a gente não tem que dar conta de tudo, sim, né? Então, eu acho que é isso, né? O maior desafio da maternidade atípica é é a você não se cobrança. culpar. Não se culpe, não se culpe, Não. né? Por mais Somos que a seres culpa fique humanos. ali, né, o tempo inteiro, não se culpe, Não, né? faça assim, a gente tem que fazer o melhor e olhar com o coração, com amor, olhar além dos olhos, na verdade, né? Então isso é muito É verdade. importante, que abre-se outros caminhos, você se fortalece naquela criança, enfim, né? Ai meu Deus, o tempo tá acabando.
Não, fica tranquila. Ó, Ai, antes meu da Deus. gente terminar a nossa live, eu tenho aqui umas perguntinhas que eu quero fazer para a Cris. Vamos São lá. perguntas que eu sempre faço na minha live. E eu queria saber uma coisa sua, Cris. Qual é o seu maior sonho? O meu maior sonho, ai, gente, olha, vocês vão dar risada. Não, aqui a gente não ri, não. Aqui a gente não ri, Olha, não. eu posso falar uma coisa infantil primeiro, minha, assim, uma coisa. Filha, o Eu fa- sonho é teu, fale, Tá. Ó, fale. um dos meus sonhos, assim, uma coisa assim, particular minha, né? É fazer uma festa no ônibus com todas as minhas crianças. Ah, que lindo. Festa de aniversário. Esse é um dos meus sonhos, tá? Lindo. E, e o outro sonho, né, que assim, que eu espero ter ainda forças, muitas ainda, para correr atrás do meu meio ponto, que ainda eu sei que eu tenho muito que correr, que Eu aprender. adorei a história do meu povo. É verdade, não é mentira, não. Professora Andréa Martins, olha, que falou pra mim que foi outra coisa muito triste da minha vida, que eu aprendi quem descobriu o Brasil, que não foi Pedro Álvares Cabral na faculdade, gente. Olha, isso é assunto para outra live. Vai, Então tá fala aí bom. teu segundo sonho, fala Então, aí. o meu sonho é esse. E o outro sonho é montar uma boa equipe multidisciplinar para poder atender as crianças, assim, com o olhar que eu olho para as minhas crianças aqui. Eu falo que eu suspiro por cada uma delas aqui. Me dói o peito quando eu vejo uma coisa que não condiz com, né, com o tratamento, que isso pode estar retardando. E dar essa sensibilidade para as pessoas, né, ter assim, acompanhamento de uma forma digna, não aquela coisa de 30 minutos, 20 minutos, né? A gente não trabalhar tanto com tempo e não só com valores, É, mas importantíssimo. trabalhar com outra questão, né? Então, assim, é uma satisfação muito pessoal minha. Como eu falei, eu vim de uma família muito pobre. Então, assim, que nós não tínhamos acesso a nada. Não tenho dinheiro, não sou rica, muito pelo contrário. A única riqueza que eu tenho é o meu amor, meu carinho assim, a vontade de aprender enfim, né? Essas coisas que eu tenho. Porque, então, um dos meus sonhos, eu acho que nesse momento, hoje, mas assim, o ônibus está em primeiro lugar, por enquanto, tá? Adorei, adorei. E outra perguntinha, Cris. Vamos lá. Ó, na sua trajetória até hoje, qual foi o seu maior aprendizado com a sua profissão? O maior aprendizado na minha profissão é realmente você olhar, ter esse olhar diferente, de você, se você se colocar realmente no lugar do outro, entendeu? Não só da família, mas sim da escola, das pessoas, né? Da sociedade até mesmo em si, que é difícil lidar com certas questões que você não tem um conhecimento, na verdade. E você vê que as pessoas falarem as coisas, eu não posso dizer ignorância de conhecimento, na verdade, né? De entendimento, de busca, né? Então, assim, eu acho que até hoje, na verdade, sabe? Eu acho que é um dos maiores desafios que às vezes me deixa muito triste isso, né? De ter profissionais que falam, olha, dá alta que isso aqui não tem jeito. Olha, eu fico virada no giraia, vocês não têm noção, uma coisa dessa. Então, assim, eu acho que é um dos maiores desafios de você encontrar gente boa para trabalhar, que tem esse outro olhar e querer aquela questão, tipo assim, né, de ter essa... É carinho, amor, porque assim, gente, eu falo que eu tô mais aqui do que em casa, muitas vezes. Mas não é que assim, eu trabalho outra noite, outro emprego, eu brinco assim que as minhas mães às vezes sabem mais do meu plantão do que eu, porque se eu tô à noite, elas sabem, elas me chamam, eu respondo. Então esse acolhimento é um trabalho que interfere no meu trabalho também, né? E a minha maior satisfação é quando você vai numa escola, a escola te abraça, ai, valeu pela parceria, você vai, a mãe te abraça, o pai te abraça, poxa, Cris, a criança defende você pra mãe e pro pai, entendeu? Ai, Então, maravilha! gente, acabou, eu preciso de mais nada, eu sou rica.
Então, eu acho que na verdade é esse olhar que é o maior desafio que eu tenho até hoje, né? Entendeu? De você olhar com outros olhos e não ver aquela criança, aquela família como um empecilho, como uma pedra no seu caminho, mas muito pelo contrário. É um caminho de aprendizagem, de abertura de novas portas, novas viagens, enfim, gente. Eu sou meio assim, meio coração, né? Então, Peraí que chegou uma pessoa que quer te conhecer. Ó, vem cá. Mas vem mais pra cá. Passa por trás, passa por trás. ah, meu Deus! Por trás. Tá aqui. Peraí que ele vai vir aqui. Tava caminhando. Oi, E aí você. gatíssimo! Tudo bem, ô? Tá vendo? Oh, meu Deus! Tudo bem, Pode falar ô? agora que agora ele tá ouvindo. Oi! Tudo bem? Tudo bem, ô? Fala. É a amiga da Ai, mamãe, a Cris. Fala aqui. Oi, pessoal. oi, Fala, pessoal! olá, amores especiais. Cadê? Olá, mãe Peitai. Hoje é Hoje é dia de live. hoje é dia de live. Isso aí, ó! Que lindo! Agora ele vai Que tomar banho, tava lindo! caminhando com o pai dele. Tá certo. Eu falo assim, vamos Mas- fazer live, eles vão caminhar enquanto a gente faz a live. Isso. Ai, Pri, é assim, eu só tenho a agradecer. Ah, eu que agradeço muito. Agradecer, Foi assim, maravilhoso. esse seu trabalho realmente, que é, né, pela Paz, Amor Especial. Realmente, assim, o nome combina muito com o tema, assim, né, com esse amor, na verdade, né, assim, eu vi o seu trabalho, sou sua fã, Ah, né? obrigada. Sou sua fã, admiro muito seu trabalho, que assim, que Deus continue te dando essa força para você lutar pela causa, você acreditar e incentivar outras mamães, outras famílias, né? Esse amor, né? Amor especial, na verdade, né? Que vale muito a pena, né? Que assim, são presentes. Eu falo que são pessoas muito abençoadas quem tem uma criança típica, na verdade, né? Ah, eu sou Não muito é abençoada. verdade? Então, assim, tanto Ó, e para evolução. finalizar, você já tá indo pro final, mas deixa eu finalizar aqui, Fala. gente. Aham, Ó, quem quiser conhecer mais sobre a Cris, sobre o trabalho dela, que é pode me maravilhoso, chamar no vocês direct. correm lá no Instagram, Cris, underline, psicopedagogiando, tá? Vai ficar salvo aqui também na live, mas quem quiser, é só ir lá no Instagram dela, Cris, underline, psicopedagogiando, e vocês vão conhecer o trabalho incrível dela, podem mandar, né, Mas, ó, um convido, direct pode mandar mensagem, pode vir conhecer, convido-os a vir conhecer o consultório aqui Vão também, conhecer esse né? consultório Pri, lindo você que ela mostrou no também. início. Ah, minha Pode filha, deixar. Quando estiver aí eu falei, pelas bandas de Guarulhos, tamo aí. venha, venha sim. É assim, é um cantinho assim que a gente tem que ter com muito carinho, na verdade, né? E assim, que acolhe, né? Quando as crianças vêm assim, nossa, tia Cris, os pais falam, É gente, importante, a né, gente Cris? aprende brincando, gente. Olha que delícia! Eu cuido deles, eles cuidam É de o melhor mim. jeito de aprender brincando, gente. E eles cuidam, A eles melhor coisa. estimulam a minha, né, o meu cérebro também para futuramente. Falei, olha isso, que delícia, Ó, né? várias pessoas aqui mandando beijo, Ah, muito falando do quanto obrigada. foi legal a live, do quanto você é importante na vida delas também. Ai, obrigada, gente. Recadinhos também de amor pra mim, eu li todos, tá, gente? Muito Que obrigada. lindo, gente. Obrigada, meus Então, ó, para amores. finalizar, Cris, finalizar agora pro Sim, tchau. Deixa um recado especial para todo mundo que assistiu a nossa live, para todo mundo sim, que está assistindo, para todo mundo que vai assistir. Deixa sim. aí um recado especial para todo mundo aqui do Amor Especial. Sim, eu assim, eu gostaria de dizer, principalmente assim, é que todo sentir é importante, né? Então vamos sentir, né? Que a gente volta a falar do amor, da vontade, da esperança, né? Então que onde estiver ainda, segundo a nossa amiga Ilvia, tiver o suspiro, o coração batendo, vamos lutar, vamos brigar assim de uma forma que a gente não tem que brigar.
Mas, assim, é uma forma que a gente não tem que desistir, né? Então, assim, eles aprendem, eles valem muito a pena, né? Então, seja muito parceiros com grupos de pessoas que estão ao seu redor e não deixe ninguém. Lembre-se sempre que cada um é único, né? E a gente tem que olhar para os nossos, que nem eu falei assim, dos meus filhos, eu olho para os filhos dos outros também, né? Então, assim, esse carinho, eu creio que assim, o amor, ele ajuda muita coisa, te motiva muitas coisas, né? Então, assim, força, muita fé, muita esperança, muita gratidão, e enfim, só coisas positivas. A nossa boca tem poder, né? Então vamos profetizar coisas boas para os nossos filhos, para nossas vidas e para nossas crianças. Ai, adorei, Cris. Muito, Ai, muito gente, foi privilegiada. obrigada. Ela me pegou de repente. Ai, meu Deus. Mas foi maravilhoso, Adorei maravilhoso. também, Pri. Obrigada mesmo, tá? Bate-papo Obrigada. incrível. E ó, vai ficar gravado aqui no Instagram, vai ficar gravado no YouTube e também no nosso Spotify, tá? Então, não tem desculpa para vocês não assistirem, gente. Vão lá, mandem para quem não assistiu. Não tem desculpa para quem não viu a live, hein? E ó, Cris, obrigada, gratidão, viu? Obrigada, gratidão. Obrigada para todos que participaram. Pri, beijo no seu coração. Beijo, Muito obrigada, obrigada. amor. Tchau, Gratidão a vocês, viu? tchau. Tchau, boa noite, gente. Tchau.